Jeremias 29, são estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Uma pausa. Estamos aí no ano 600 antes de Cristo. Esse é um fato político, histórico, registrado na história. A potência máxima daqueles dias, a Babilônia, vem, derruba o Egito, que é aliado de Israel, cerca as cidades do reino de Judá, cerca Jerusalém, uma cidade famosa no mundo por causa do templo de Salomão, que era uma das 8 maravilhas daquela época. Nabucodonosor cerca a cidade, queima a cidade, rouba o templo, violenta moças, violenta mulheres, mata as crianças, mata jovens, mata idosos, e aqueles que têm alguma força, ele leva para a Babilônia, que é hoje onde estaria aí o Iraque. Essa é uma carta então de um remanescente que ficou na cidade, os mais pobres. Então, depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais dos príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e os ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Um detalhe para você perceber nesse verso: quem destruiu a cidade? Nabucodonosor e seus exércitos. Quem levou os cativos para a Babilônia? Nabucodonosor e todo o exército. Agora, por favor, voltar no verso anterior. Nesse verso, se você tem o costume de grifar, a conversa muda, porque diz assim: a todos os exilados que... Mais uma vez, a todos os exilados que... Nas histórias dramáticas da sua vida, você tem que subir seu olhar. Você vai continuar o resto da vida sofrendo, xingando, amaldiçoando pessoas que feriram-se sua vida, se você só enxergar Nabucodonosor. Se você não subir seu olhar, sua alma não vai descansar. Continuamos. Então o Senhor disse no verso 4: a todos os que eu deportei para a Babilônia, assim diz o Senhor: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no vosso meio, nem os adivinhos, nem deis ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Um detalhe aqui que você poderia ler no capítulo anterior: escravos na Babilônia, alguns homens da tribo de Levi, alguns homens do sacerdócio, alguns homens que se intitulavam profetas, chegaram na Babilônia e disseram: dentro de 2 anos nós vamos voltar para Israel. O resumo da carta é uma carta de encorajamento, dizendo: você sabe que foi Nabucodonosor, eu quero te avisar que fui eu que te mandei para esse lugar. E agora que você está aí, exilado, escravo e cativo, edifique casas, plante um pomar, espere dar para você comer do seu fruto. Segundo, invista na sua família, crie seus filhos, case seus filhos, eduque seus filhos, tenham filhos e não criem cachorro, multiplicai-vos e não diminuais. Procure a paz na cidade e orai por ela, porque na paz da cidade vós terei paz. Não fique ouvindo os falsos profetas. É daqui 70 anos eu tenho bons pensamentos a vosso respeito. Então trata de orar, porque eu ouvirei a vossa oração. Em tempos de deserto, siga a direção de Deus. Hoje eu vou fazer apenas as afirmações e depois orar com os irmãos. Primeira afirmação: em tempos de deserto e dias difíceis, renove sua fé no verdadeiro Deus. Suba seu olhar. Pode ficar olhando para o Nabucodonosor,
para o terror da Babilônia, para os que tramaram, para os que detonaram sua vida e sua casa. Você pode ficar olhando para a vida política, para os falsos, para os que traíram você, para os que roubaram você. Por que que essa situação tão difícil veio sobre minha família? E você às vezes diz: eu não mereço. Quero convidar você para lembrar que Deus está tratando seu coração agora. Renove sua fé no Senhor Jesus, renove sua fé na palavra de Deus. Saia desse lugar de ateísmo e de incredulidade. Fala com o Senhor, eleve meus olhos. Senão você vai ficar brigando direto. Senão sua teoria de vida vai ser olho por olho. Daqui a pouco está todo mundo cego. Eleve seus olhos. Não significa que você vai entender, significa que você e eu vamos crer. Crer não significa entender tudo. Crer não significa que você compreende. Crer significa que essa palavra é suficiente. Em tempos difíceis, renove sua fé no Deus verdadeiro, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Você volte a amar sua Bíblia. Você volte a ler a sua Bíblia. Eu lembro que Deus falou comigo ano passado, e ontem, e hoje. Deus fala todo dia. Abra sua Bíblia. Em tempos difíceis, renove sua fé no Senhor. Segundo, em tempos difíceis, cuide das rotinas da vida. Vá semear sua semente. Vá tirar as ervas daninhas. Em tempos difíceis, cumpra suas rotinas profissionais. Em tempos difíceis, saia para trabalhar sem murmurar. Em tempos difíceis, proclame a bênção sobre o seu trabalho. Em tempos difíceis, semeie nessa terra, em vez de ficar dizendo: eu queria estar semeando lá em Jerusalém. Terceiro, cuide de sua família. Cuide de sua família. Como é que cuida de sua família? Pergunte lá. Como é que cuida daqui? Primeira coisa é, a gente precisa ter alguma coisa para comer, amém, irmão? Se alguém tem alguma coisa para comer, nós temos que ir à luta do trabalho, a anterior. Segundo, se não tem tudo que você quer para comer, alegre-se com o que tem. E um ovo, um pouco de arroz, uma cenoura, como diz aquela vovó ali na porta, um pouco de bacon. Que almoço maravilhoso. E arte, né, gente? Cozinhar é arte. Edifique sua família. Faça pausas para celebrar sua família. Não fique com a sua família no celular, você e eles lá na hora do almoço. Faça pausas na sua família. Pausas para rir, pausas para descansar, pausas um perto do outro. Só mencionar então, hein? Vamos lá. Quarto, primeiro, renove sua fé no Deus vivo. Deus trouxe você nessa manhã aqui hoje para dizer isso para você. É tempo de você se entregar ao Senhor. É tempo de você se arrepender dos seus pecados. É tempo. Segundo, volte para suas rotinas da vida. A vida é cheia de rotina, gente. Cumpra elas com alegria. Rotinas profissionais. Terceiro, edifique sua família. Melhore o ambiente de sua família. Por favor, melhore esse ambiente lá. Uma família que o povo não dá risada junto, ela está muito ruim. Não tem aquela leveza de sorrir junto. Quarto, ajude sua cidade a prosperar. Busque a paz aqui é a Shalom. Ei, quem mora em Belo Horizonte? Aqui eles moram na Babilônia. A Babilônia é o terror daquele tempo. A Babilônia é a destruidora de povos. Embora viva num lugar desse, o Senhor diz: abençoe a Babilônia, trabalhe pela Babilônia, porque se a Babilônia onde você mora prosperar, vai sobrar para você um pouquinho. Em tempos difíceis, volte para casa e veja como é que nós vamos melhorar essa família. Em tempos difíceis, vamos abençoar a nossa cidade, orar por ela e promover a paz. Em tempos difíceis, olha bem quem que você está seguindo. Se você está seguindo sua Bíblia, qual podcast, qual as mensagenzinhas que você está repassando. Em tempos difíceis, volte sua cabeça para a palavra de Deus e para o Senhor Jesus Cristo. Em tempos difíceis, leia sua Bíblia e creia nas promessas. E em tempos difíceis, não deixe de orar e aguardar viradas exponenciais. Por que eu posso aguardar viradas exponenciais? Porque eu tenho a maior de todas garantidas. Qual é a maior de todas? A ressurreição dos mortos. Que é a ressurreição dos mortos, o reencontro com toda a família de Jesus e morar para sempre com o Senhor.